Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, essa partida ela é sensacional, ela veio como sugestão aqui do inscrito Marco Paulo, é uma história deliciosa, eu espero que vocês gostem. É uma história contada pelo próprio Frank James Marshall, a lenda aí americana, norte-americana do xadrez, contra Amos Byrne. O Amos Byrne, ele era um jogador bem conservador, bem sólido, ele gostava de sentar ali no tabuleiro, para uma partida bem longa, ele gostava de acender o seu cachimbo e naquelas posições bem sólidas, bem fechadas, ficar ali fumando o seu cachimbo e pensando lentamente naquelas posições. Esse era o estilo de Amos Byrne e aqui o Frank James Marshall então vai aprontar uma com ele. E o James Marshall de brancas abre a partida com D4. E aqui então D5 pelo Amos Byrne, C4 e E6, nada de aceitar o gambito, o Amos Byrne quer fechar aí a posição e então naturalmente o Amos Byrne nessa posição já começa a palpar ali os bolsos, procurar o seu cachimbo, né? O seu cachimbo ali e o tabaco. Então o Frank James Marshall continua aqui com cavalo C3, temos cavalo em F6 e aqui bispo G5 e depois de bispo em E7. Não tem muita coisa acontecendo nessa partida depois desses lances aí normais de abertura. E então o Byrne saca o seu cachimbo e começa a procurar o caninho, o limpador ali do cachimbo, né? E aí então o Frank James Marshall segue com E3. Temos roque, cavalo em F3, B6, bispo D3 desenvolvendo bispo B7 e depois de C por D5 e por D5... o Amos Byrne começa então a colocar tabaco ali no seu cachimbo. E o Frank James Marshall começa a acelerar então os seus lances e faz bispo por F6, bispo por F6 e H4, um lance surpreendente já no começo da partida aqui pelo Frank James Marshall. Aqui então o Amos Byrne para o que estava fazendo, começa a pensar um pouquinho aí nessa posição, né? Ele ainda não tinha colocado todo o tabaco ali no seu cachimbo. E aqui a ameaça da posição é bispo por H7. Aqui essa é a ameaça do Frank James Marshall, seguido de cavalo G5, cheque, com a entrada da dama em H5. As pretas não vão poder, depois de bispo por H7, cavalo G5, as pretas não poderiam capturar o cavalo por conta da abertura da coluna H. Enfim, o Frank James Marshall já coloca fogo aí na posição, né? Já coloca pimenta na partida. E aqui então o Amos Byrne segue com G6, sólido aí tentando evitar o bispo por H7. Temos H5, então pelo Frank James Marshall seguindo aí o ataque na ala do rei. Torre em E8, o Amos Byrne vai liberando espaço aí para suas peças para o rei. H por G6, H por G6. E aqui então o Amos Byrne já acreditando ter neutralizado aí os ataques do Frank James Marshall, já começa a procurar pelo fósforo. Bom, aqui temos dama C2 pelo Frank James Marshall, bispo G7, colocando aí o bispo de volta aí na sua casa de fianqueto em segurança. E aqui, bispo por G6, o Frank James Marshall já começa aí o sacrifício, já começa a querer expor aí o rei do adversário. Temos H por G6 e aqui o Amos Byrne então acende o seu fósforo, mas aparentando um nervosismo, com as mãos trêmulas, queima ali um dos dedos, o fósforo cai e se apaga. E então o Frank James Marshall continua com dama por G6 e aqui cavalo D7. O Amos Byrne faz esse lance e já saca outro fósforo. Vai lá, acendeu o cachimbo. Seguimos com cavalo G5, o ataque perigoso. Dama em F6 e aqui então o Amos Byrne faz esse lance e já então acende o seu cachimbo, acende o fósforo, mas não dá tempo, porque vem torre em H8, cheque, esse rei não tem mais para onde ir, o bispo não pode capturar a torre, porque o bispo está cravado, e depois de rei por H8, o Frank James Marshall entrega checkmate aqui, com dama em H7, checkmate. E aqui nas palavras então do Frank James Marshall, pobre Byrne, né? Essa eu enganei ele, né? Se ele ao menos tivesse conseguido acender o seu cachimbo, talvez a história tivesse sido diferente, né? Então eles naturalmente ali se deram as mãos e o cachimbo do Amos Byrne apagou. Então uma história
muito deliciosa, uma história muito divertida aqui, né? E uma partida sensacional aqui do Frank James Marshall, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e olha só, né? 99% de precisão para o Frank James Marshall, 28% de precisão aí para o Amos Burn, né? Se tivesse acendido o cachimbo, talvez ele tivesse uma precisão aí maior, né? Mas aí não deu, não aguentou aí o ataque, né, do Frank James Marshall. 99% de precisão, também vale dizer que como foram poucos lances, né, a partida, então qualquer erro aqui, gafe do adversário, já jogou a precisão lá para baixo, né? Vamos dar uma olhada no tabuleiro, vamos tentar entender algumas coisas aí, né? Onde será que o Amos Burn perdeu a mão, né? Mas realmente bispo G7 aqui trouxe muitos problemas, né? Aqui talvez rei G7 segurasse um pouco mais, né? Rei G7 com a ideia aqui de tentar brigar pela coluna H, evitar o sacrifício aqui em G6. Então esse foi o problema todo aqui do Amos Burn. Claro que aqui as brancas poderiam continuar com o grande roque, as brancas têm toda a iniciativa e tem, né, todo o ataque, né? Mas o Amos Burn aí, confuso por não ter conseguido acender o seu cachimbo, não encontrou essa ideia, né? Mas foi muito interessante. E vamos dar uma olhada naquele H4, né? Que a ameaça é bispo por H7. E vamos imaginar algum outro lance. Vamos imaginar um lance de desenvolvimento, cavalo de bem em D7. E aqui vamos imaginar se teria bispo por H7, né? E na verdade não teria, tá, pessoal? Esse foi um blefe aqui. Cavalo D7 defenderia. Porque depois de rei por H7 e cavalo G5, tudo bem. Aqui as pretas de fato não devem capturar o cavalo, senão vão sofrer muito, né? Com a entrada da dama e depois aqui abrindo tudo na coluna H, mas poderia seguir aqui. É claro que seria muito difícil de alguém ter a audácia de jogar o melhor lance, né? A ousadia de jogar o lance rei H6, que seria o melhor lance da posição. Mas aqui segura tudo, né? Depois de, por exemplo, dama G4, G6, as pretas se seguram, por incrível que pareça. Pela ausência aqui do bispo de casas escuras, né? Dá para o rei jogar com tamanho ousadia. Aí depois de, por exemplo, H5, poderia seguir com o bispo por G5. H por G6, cheque, poderia vir aqui rei por G6, né? Seria uma sequência bem ousada das negras. Muito dificilmente um jogador com o estilo do Amos Burn, né, iria para uma continuação como essa. Um jogador que gosta ali de posições fechadas, de partidas demoradas e fumando seu cachimbo e degustando aquela partida aos poucos, não é muito do estilo dele, né? Acho que ele não faria isso. Mesmo depois de F4, aqui as pretas teriam que jogar rei G7, né? Aqui F por G5, dama E7. As pretas conseguem se segurar, por incrível que pareça, tem uma peça a mais e conseguem se segurar numa posição como essa, né? Então faltou aqui realmente o lance G6 aqui foi um lance assustado, né? Daria para ter jogado com o cavalo D7, mas o jogador conservador realmente faz G6, né? E tudo bem, depois de H5 dá para continuar jogando. Aqui, talvez, mais uma vez, o lance jogado foi torre E8 aqui, né? E talvez bispo G7 imediatamente fosse um pouco melhor, ou até mesmo buscar complicar tudo aqui com C5, poderia ser uma possível continuação. Mas aqui, torre E8 também já não foi das melhores continuações, né? Porque aí veio H por G6, H por G6 e as negras já tem problemas. Vem dama C2 e aí realmente era a hora do rei G7. E aí bispo por G7 foi o erro final, bispo G7 foi o erro final. E aqui já não tem mais jeito, pessoal. Bispo por G6, né, não tem o que fazer. F por G6 ainda contribui, né? Aqui talvez ainda desespero tentar jogar um cavalo A6, cavalo B4, né? E deixar aqui, não deixar a dama entrar aqui em G6, né? Mas depois de peão toma e dama por G6, aí acabou. Aí não tem mais jeito, o rei está muito exposto, né? As peças das brancas estão vindo. E aqui não tem defesa, né? Cavalo D7 foi a tentativa, mas se tivesse tentado dama D6, por exemplo, para tentar a troca de damas, está caindo a torre, né? Tá caindo dama por E8, aqui é fatal. Então aqui já a posição já fica bem complicada, né? Cavalo D7 realmente é a melhor tentativa nessa posição, mas depois de cavalo G5 acabou. Não tem como evitar a sequência de checkmate aqui. Bonito, né? A grande ameaça é essa mesmo, seguido dessa, né? Torre H8 seguido de dama em H7. Aqui não tem o que fazer, né? O melhor seria entregar a dama realmente para sobreviver um pouco mais. Mas aí as negras já estão perdidas de qualquer maneira, né? Por exemplo, dama pro G5, cavalo F6, sobrevive, né? Dá uma sobrevida
aí para as negras, mas as brancas estariam ganhas, né? Uma rápida contabilidade, aqui as 2 torres pelas 2 torres e uma dama por 2 peças, mas a questão toda é o rei exposto, peça cravada, né? Então aqui dá para seguir com torre H6, pressão no cavalo, né? O bispo está cravado, rei F7, por exemplo, torre G6, né? As brancas, além de tudo, tem material a mais e toda a iniciativa. Então aqui torre G8 tentando defender, grande roque. E se eu perguntar para vocês se vocês prefeririam estar de brancas ou de negras, eu tenho certeza que todos vocês diriam que prefeririam continuar aí de brancas, mas o Amos Burn pelo menos teria provavelmente conseguido aí acender o seu cachimbo e iria degustar um pouco mais aí da partida. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa partida, dessa história. Mais uma vez agradecer aí o inscrito Marco Paulo pela sua sugestão. E é isso, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, valeu!